Olá, tudo bem? Bom dia. A gente está aqui hoje para dar continuidade à nossa aula de Geografia do nono ano, onde a gente tem como tema o continente europeu. Então, desde o início das nossas aulas, a gente vem trabalhando alguns itens relacionados ao continente europeu. Trabalhamos a questão do processo da população, um pouco o processo os aspectos geográficos, né, onde vocês fizeram atividade, e vários outros itens que estão relacionados ao continente europeu. Hoje a gente vai destacar um pouco sobre a economia e a sociedade do continente europeu. Então, o texto de vocês, desse assunto, ele encontra-se a partir da página 36. Quando a gente enfatiza os aspectos físicos, geográficos da Europa, a Europa ela é dividida em três itens, né? Três partes no caso, que é a Europa setentrional, meridional, ocidental e oriental, tá? Então essas partes aí, né? Esses elementos, eles fazem parte da regionalização do continente europeu quando a gente leva em consideração os aspectos físicos, geográficos, quer dizer, o relevo, a hidrografia, a vegetação, a localização. Então, esses elementos que nós chamamos de aspectos físicos e geográficos. E divide o continente europeu justamente nesses itens aí, né? Setentrional, meridional, ocidental e oriental. Mas a Europa ela não se regionaliza somente pelos aspectos físicos, pelos aspectos geográficos. Assim como qualquer outro espaço mundial, além dos aspectos físicos e geográficos, nós temos também os aspectos históricos, os aspectos econômicos, os aspectos sociais, que para a gente analisar e estudar determinado espaço, ele é mais significativo para a gente compreender esse espaço, por ser aspectos que estão relacionados às mudanças contínuas no espaço, por serem aspectos criados pelo ser humano, né? Quando a gente fala em aspectos físicos, o relevo, a hidrografia, a vegetação, a gente trabalha esses aspectos voltados para os elementos da natureza, que não tem muito a questão da ação humana, né, na regionalização desse espaço, só mais a ação da natureza. Quando a gente fala em aspectos históricos, econômicos, sociais, a gente está falando em aspectos criados pelo homem. Então, por isso, ele está em constante mudança. O homem constantemente está transformando o espaço e agindo nele e fazendo as transformações que ocorrem, tá? O continente europeu não seria diferente. Esses aspectos voltados para a história, para o social e para a economia da Europa, ela divide o continente europeu em Europa ocidental e Europa oriental, tá? E são aspectos assim mais significativos para estudar, para analisar e para compreender o continente europeu. Essa regionalização, levando em consideração os aspectos físicos, ela é uma regionalização, como eu já falei, mais estagnada, né? Que depende muito da ação da natureza. Quando você trabalha a regionalização voltada para os aspectos sociais, econômicos, aí sim envolve a ação humana, tá? Essa regionalização, levando em consideração os aspectos históricos, sociais, econômicos, ela veio a partir de 1939 a 1945, quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, né? E no mundo se estava trabalhando as ideologias do sistema capitalista e socialista. Durante a Guerra Fria, o mundo viveu essa fusão, né, dessas duas ideologias, do sistema capitalista e socialista. O capitalismo é organizado e gerenciado pelos Estados Unidos e o sistema socialista direcionado, né, tentando ser implantado pela União Soviética. Então, esses assim são fatores econômicos que foram voltados, né, nesse momento da história do espaço mundial, fatores políticos e que interferiu diretamente na questão da sociedade, na organização da sociedade do continente europeu e também do espaço mundial.
Então, quando a gente leva em consideração essa regionalização, trabalhando os fatores históricos, sociais e econômicos, a Europa ela é regionalizada, ela é dividida em Europa Ocidental e Europa Oriental, tá? A partir daí, dois elementos eles foram importantes para o desenvolvimento do continente europeu. A questão do surgimento, né, do processo industrial que iniciou na Europa e também a expansão do sistema capitalista, tá? Então, esses dois elementos aí, eles trouxeram grandes transformações no sentido político, econômico e social da sociedade europeia e também, claro, do espaço mundial, tá? Então, a partir das próximas aulas, a gente vai trabalhar um pouco as principais transformações que ocorreram a partir desse período, tá? Na Europa. E essas transformações, elas se dão mais precisamente a partir da implantação das atividades econômicas. A indústria, né, como uma das pioneiras, uma das principais transformações, né, uma das principais fontes de transformações do espaço europeu e mundial, e também das outras atividades econômicas, como a agropecuária, a pesca, a atividade extrativa, a questão dos meios de transporte, que foram todos elementos, né, que vieram trazer grandes transformações ao espaço europeu e que começaram a surgir a partir desse processo de regionalização de 1939 a 1945, quando realmente o sistema capitalista começou a ser inserido no continente europeu e no espaço mundial. Ok, crianças? Estudem, leiam a apostila de vocês na página 36, 37, 38, onde está contido esse assunto, e anotem aquilo que vocês não entenderam e qualquer coisa, chame no meu PV, ok? Bom dia, tchau, beijo.